Todo dia é dia de Hot Dog Expresso Movie, a única loja aberta de segunda a segunda no Boulevard da Arena. Faça como a gente e garanta já o seu. Oi meu povo, como vocês estão? Voltando oficialmente aos vídeos aqui no canal após uns diazinhos aí de férias. E voltei justamente logo numa fogueira, né? Polêmica já acontecendo. E como eu fiz em outras vezes, em outros vídeos aqui, e sempre eu comento, falo com vocês sobre como é legal a gente assistir as coletivas pós-jogo também, para entender um pouquinho mais do técnico, reparar também pelas respostas que ele dá, né, o que ele está pensando, o clima que está acontecendo, muitas coisas a gente pode ler, não só nas respostas que ele dá, mas também nas entrelinhas assistindo essas coletivas. Muito interessante para a gente conhecer melhor o nosso técnico. E essa coletiva, né, do Barbieri que tivemos pós-jogo de Atlético 2-0 CRB, deu o que falar, continua dando o que falar e, lógico, acho que a gente tem que trazer aqui para a gente discutir também. A grande pergunta, que na verdade foi o tema aí de quase toda essa coletiva, todas as respostas que o Barbieri acabou dando, é se a cobrança está sendo injusta em cima do trabalho, em cima do elenco ali, dos jogadores, mas principalmente do trabalho que o Barbieri vem apresentando até aqui. E eu já vou convidar vocês para deixar suas opiniões nos comentários, né? Eu acho que é um assunto que dá bastante debate, querendo ou não, né? Tá dando aí esse debate até hoje. Então deixe também as opiniões de vocês quanto a esse tema nos comentários, além do like aqui para ajudar esse vídeo. Antes até de responder aí essa pergunta, talvez passar aí pelas visões de respostas que ela pode ter, também falar que, lógico, minhas impressões da coletiva principalmente. Acho que o Barbieri, como sempre, né, nas coletivas que eu assisti, se demonstrou ser uma pessoa realmente honesta, fala ali o que pensa, né, o que está sentindo, ele realmente não esconde. E o que eu falo de ler entre as entrelinhas é que, para mim, apesar de toda essa honestidade, tudo que ele falando, é que as respostas me passaram um pouquinho aí de conta de quem está se sentindo sim pressionado no trabalho, não só pela questão de vaias da torcida, acho que questão internamente também, sabe que o seu trabalho está sendo avaliado, a gente sabe que isso acontece todos os dias, e também ele acompanha, né? Não é possível que ele não acompanhe aí as notícias que acabam saindo, então me pareceu um pouquinho também essa pessoa que está se sentindo pressionada, não só por conta das perguntas e das vaias que foram feitas pela torcida durante o jogo. Ele tem razão em muitas coisas do que ele falou, tá, durante a coletiva. Realmente falar sobre, principalmente sobre toda a reformulação que o Atlético passou durante esse ano, né, renovar aí 90%, acho que até mais de 90% do time de 2024 para 2025 não é simplório, realmente, né? Um trabalho muito grande, fazer com que esse novo elenco consiga jogar junto, consiga criar aí esses automatismos, né? Como ele fala, que é o elenco ali já se conhecer, ter esse entrosamento para conseguir jogar junto, não é fácil, realmente, conforme ainda foi esse processo do Atlético, né? Ele comenta ali que quando ele foi convidado para comandar o Atlético era um time, quando ele saiu do avião para acertar já era outro time, e enfim, né? O Atlético foi renovando aí o seu elenco, a janela foi super movimentada, muitos saíram, muita gente chegando, enquanto ele estava trabalhando ali no Paranaense, também desenvolvendo o time, realmente não sabia nem com quem ele podia contar, com quem não podia contar, porque as saídas e as chegadas estavam acontecendo, então realmente isso dificulta, né, um pouquinho aí, não dificulta, mas dar essa resposta rápida, não existe essa resposta tão rápida assim quando tudo isso vem acontecendo dentro do elenco. Ele fala, né, até inclusive sobre esse novo elenco, já que a maior parte de jogadores que estavam em 2024 pediram para sair, foram ganhar mais, renegociaram seus contratos, e que ficou realmente quem quis ficar e chegou quem quis assumir essa bucha aí, sabendo do que seria o objetivo do Atlético, que teria que encarar a pressão dentro do Atlético aqui esse ano, que é voltar para a Série A após esse rebaixamento. Então é um elenco novo que no fim tá comprando aí uma bucha que não foi sua, afinal não foram eles que erraram ano passado, que fizeram, né, tudo que aconteceu em 2024.
acontecer, mas são eles que estão precisando reconstruir o clube. Ele não está errado em dizer isso, e é lógico que uma parte da falta de paciência da torcida, uma parte do descontentamento da torcida vem ainda do rebaixamento de 2024, mas também não é só por conta disso, né? Acho que também não é honesto ele dizer que as vaias, esse descontrole da torcida seja só por isso. Acho que tem muita gente da torcida que já entendeu que é outro elenco, outro time, que tem que estar ligado nesse objetivo que é subir na Série A, mas é porque parte da torcida entende também que a Série B realmente não é um campeonato fácil. E é lógico que o Atlético, sendo o maior time jogando a Série B esse ano, essa pressão vai ser maior, porque a torcida entende isso, que o Atlético realmente é o maior time, é a maior camisa, então é o time que tem essa obrigatoriedade de subir, de fazer uma boa campanha, vai ser, né, lógico também, o time mais visado nessa Série B, mas também é por conta disso que vem o descontentamento da torcida, vem um pouco disso, porque a torcida gostaria de estar vendo, lógico, o Atlético se impondo mais, sendo o time mais temido aí dessa Série B e não está conseguindo ver isso em campo. Principalmente quando a gente fala sobre jogar em casa, né? O fator Arena da Baixada sempre foi, e ano passado acabou aí até isso sendo tirado de nós, vamos dizer assim, mas sempre foi difícil dos adversários virem jogar na Arena da Baixada, sabendo, né, que seria quase impossível de ganhar. Se conseguisse um pontinho, aí já seria muito, né? Porque o Atlético sempre conseguiu se defender muito bem no seu campo, conseguiu sempre dominar a partida mesmo, e o ponto é que a crítica da torcida vem disso, de querer ver mais do Atlético, principalmente em casa nessa Série B, e que não viu em campo, por exemplo, contra o CRB, porque o Atlético cedeu a posse da bola por muito mais tempo ao CRB. Então, quando o Barbieri fala sobre, né, a cobrança está sendo injusta, eu não acho justo ele dizer que é por conta aí do rebaixamento, como se eles estivessem, né, assumindo, como se todas as críticas que a torcida tem ao trabalho dele seja por conta do ano passado. Não acho que é isso. Assim como não acho justo ele também responder dizendo sobre, né, ele falou muito sobre a diferença de análise e narrativas, que a análise precisa ser feita com critérios, né, ali com pontos, com números, com argumentos, enquanto a narrativa cada um vai pegar ali 2, 3 pontos e contar a história como quer. Eu acho que, na verdade, muitas das respostas da coletiva, ele mesmo contando a sua narrativa, né? Ao dizer que o Atlético ganhou, a maioria, veja o número de partidas que o Atlético ganhou e quantas perdeu, quantos gols o Atlético fez, quantos gols o Atlético tomou. Eu acho que também aí é uma análise aí superficial do que vem acontecendo. Ele mesmo que fala que a gente tem que analisar o desempenho da equipe, na hora que ele responde isso, acaba tirando aí de quem tá falando, por exemplo, vence, mas não convence, que ele disse, até pra mim ele pesou muito nessa parte de falar que quem fala isso não tem caráter. Acho que não é uma coisa que ele deveria falar dessa forma, acho que ele pode ser contrário, tem todo o direito de não gostar desse tipo de crítica, de não concordar, mas não acho que quem diga isso está faltando com caráter, não. Acho que quem diz isso está levando em conta análise, sim, justamente porque o Atlético, no seu desempenho durante o jogo, acabou não indo bem. Ao ceder mais a posse de bola do CRB, podia ter corrido, como ele mesmo disse, se o Atlético tivesse aproveitado os contra-ataques, podia ter ganhado de 4-0. Se o CRB tivesse um pouquinho mais ali de qualidade, por exemplo, com essa posse de bola, também poderia ter criado muito mais, e também a história do jogo teria sido outra, né? Então, essa análise aí, na verdade, ele mesmo também está contando uma narrativa, e a análise que muita gente está criticando é essa, é do desempenho do Atlético. A gente não quer só ver os resultados. O resultado está vindo, e nesse ponto pode ser sim que ele diga que a cobrança está sendo injusta, porque realmente o Atlético até agora só perdeu um jogo, né? Tá conseguindo conquistar aí os seus pontos, tá até onde a gente sabe, aí o que o Atlético desenhou para a Série B, tá seguindo ali a planilha do planejado, dos pontos que precisam ser conquistados para esse objetivo.
Sim, está fazendo. Mas a gente não quer ficar só nessa análise de resultados, né? A gente tentar analisando o desempenho da equipe e as críticas que eu vejo, pelo menos a maioria, estão vindo em cima disso, do desempenho da equipe em campo. E aí a gente bate na tecla desse desempenho, porque realmente a Série B é um campeonato difícil, o Brasileirão, né, como um todo, é um campeonato muito longo e que realmente a equipe vai precisar ter esse desempenho para correr atrás do resultado do objetivo final, que é subir. A gente brinca, né, que lógico, gente, a Série B é sobre os pontos que a gente conquista, nem é muita gente falando, né, sobre jogar bem, jogar mal, a gente precisa de 3 pontos, né, o necessário aqui na Série B é isso, mas isso até a página 2, porque realmente o futebol pode acontecer muitas coisas ali, mas realmente é o melhor desempenho que vai nos levar para as vitórias. E como ele mesmo disse, né, o futebol é diferente dos outros esportes, a gente pode jogar muito bem numa partida e mesmo assim perder, que, né, segundo a visão do Barbieri acabou acontecendo contra o Cuiabá, mas é isso, a gente tem que estar focado nesse desempenho. Ele mesmo fala depois sobre a gente pagar muito caro por poucos erros, o Atlético acabou levando gols por erros, né, seus, e acabou pagando muito caro com isso, e uma forma de corrigir isso seria ter mais a posse de bola. Ele mesmo diz, então é assim, a cobrança tá vindo muito, eu acho, que por conta do desempenho, porque senão a torcida não teria do que reclamar, já que os resultados estão vindo, estão chegando, mas a torcida, lógico, quer ver um Atlético que se impõe, não é um Atlético que ele diz, a gente não vai ganhar todos os jogos de goleada. Acho que ninguém tá pedindo isso, ninguém tá falando que, nossa, o Atlético vai ganhar essa Série B inteira de goleada, sobrando. Mas o que a torcida quer ver é um time que se impõe, principalmente em casa, o que acabou vendo contra o CRB muito tempo ali, a torcida até ficou em silêncio em alguns momentos, porque foi esse medo de ver o CRB com mais posse de bola dentro da nossa casa, que se tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Atlético poderia acabar perdendo o jogo. Então, Barbieri, eu não acho que as cobranças estão sendo injustas. Eu não concordo também com o fato de já querer pedir cabeça de treinador, não acho que o caminho é esse, afinal o Atlético tem feito isso há milhões de anos, é mais fácil, né, o mundo vir abaixo, como ele mesmo disse, e só mandar o treinador de volta, recomeçar aí o trabalho com outro, até porque me assusta qualquer outro nome que possa vir, não é garantia de nada também, é lógico que a gente quer ver um trabalho tendo essa continuidade, mas as críticas, as cobranças dentro do seu trabalho vão acontecer porque a gente quer que o Atlético melhore, quer que o treinador veja esses pontos de ajustes que precisam ser feitos e melhore dentro do seu trabalho. Eu quero que o Barbieri continue, se ele conseguir ver e ajustar esses pontos como ajustou a nossa defesa, que vem levando gols em todos os jogos, conseguiu ele ajustar muito pela vinda também do Tobias, do Abraão, que deu mais segurança para nossa zaga, mas conseguiu ir ajustando esses pontos. Agora, lógico, acho que toda a torcida quer ver esses outros ajustes para que o Atlético, principalmente em casa, tenha esse domínio do jogo, o melhor controle da partida contra os seus adversários. E nesse ponto, não acho que quem vê esse jogo e fala está sendo mau caráter ou que está sendo injusto. Acho que as cobranças são válidas porque elas estão sendo feitas sim em cima do desempenho da equipe, porque se fosse só por conta de resultados, se fosse uma análise vazia, a gente não teria muito o que reclamar, porque o Atlético está cumprindo, aí está fazendo os resultados que precisa. Já falei em outras ocasiões também que, lógico, também não concordo com vaias durante o jogo, não acho que ajuda, apesar de entender o torcedor, né, eu não tô aqui para mandar ninguém para falar que não é para vaiar, é para vaiar no jogo, né? Isso é uma reação natural, o torcedor é paixão, tá ali no momento. Acabou acontecendo nesse jogo, por exemplo, substituiu o Felipinho, muita gente começou a gritar nele pro Barbieri que ele estava sendo burro, e no fim as alterações que ele fez acabaram dando o resultado, saiu mais um gol aí da vitória do Atlético. E nesse ponto eu concordo com o Barbieri também quando ele diz que a torcida, se a torcida vier junto com o time, todo mundo vai sair ganhando mais. Nesse ponto, acho que ele está certo, a gente realmente, mas a torcida, não é que a torcida queira jogar contra, o que a torcida mais quer é estar junto
com o time. Lógico que a torcida tá machucada, mas a torcida também não é cega, né? Não é possível que todo mundo que vai no estádio aqui esteja cego. A torcida também está preocupada porque quer ver um time aí evoluindo e desempenhando melhor. Então, para mim, o ponto é esse, é saber também ver, né? A gente sempre fala filtra, em tudo na vida você filtra, vou filosofar aqui como o Barbieri filosofou, tá, gente? Na vida você filtra as críticas que você recebe, né? Tem críticas que são construtivas, críticas em que você vê que a pessoa tem ali os argumentos, né, certos. Tem críticas que são vazias mesmo, que é só, né, ali o ponto de reclamar. Eu acho que vale também o Barbieri fazer essa análise, né, pensar um pouquinho aí sobre isso, em pontos que algumas críticas têm fundamento, sim, não são só narrativas, são análises sendo feitas em cima do desempenho ali, com os números, com as coisas que vêm acontecendo. Vale também ele fazer essa reflexão, até que ponto a cobrança está sendo injusta ou não. Não, é nesse ponto aqui está sendo injusta. Nesse ponto, realmente, eu acho que tem um pouco de razão, e para poder fazer os ajustes aí no seu trabalho, eu acho que como ele convidou muita gente a fazer essa reflexão, eu convido ele a fazer essa reflexão também, de ver, né, que algumas cobranças não são só em cima de narrativas, são em cima, sim, do que muita gente está vendo do Atlético desempenhando em campo. É isso, gente. Como falei para vocês, deixem aí suas opiniões nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal também. Até mais!